Boa noite. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações e não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece, a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, mas nas lutas penosas que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor bordou
1863. Interessante refletirmos sobre o Evangelho. Estamos tendo a oportunidade de também fazer a leitura, já que a gente tem que tentar praticar. A vida já manda a prática constante nas provas e expiações do dia a dia. Sempre nós temos provas e provas. E hoje eu estava fazendo o fichamento, porque tem um mau hábito na leitura para alguns. Leio devagar e vou marcando e vou escrevendo. Depois ainda vou transcrevendo os trechos até para retornar e saber aquela passagem. Estou refazendo a minha leitura dos trechos que eu achei importantes do livro Pão Nosso. E lá eu achei interessante uma passagem hoje que ele fala que quem não passou pela dor pode esperar que ela venha. Porque no mundo material, a dor é uma prova do amor de Deus para nos ensinar, é da didática dele. Como nós somos impuros, como nós somos imperfeitos, como nós somos egoístas, orgulhosos. Então essas provas vêm assim. Muitas vezes nós reclamamos com as pessoas na nossa convivência porque elas erram como se nós não errássemos. E às vezes as provas vêm, por exemplo, por aí. Só para mostrar às vezes que nós erramos também. Que muitas vezes nós não erramos porque nós não estamos sós, porque Deus está conosco, porque os bons espíritos nos acompanham. E às vezes a nossa vaidade, o nosso egocentrismo faz com que nós achemos que tudo só acontece única e exclusivamente por nossa ação. Pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa expertise. Então, o homem no mundo ele tem que ter um equilíbrio para compreender que acima de nós tem Deus. Mas, como precisamos viver encarnados, precisamos passar pela dor porque somos embrutecidos, não quer dizer que nós vamos sofrer, porque a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Mas a dor vem exatamente, por vezes, para apresentar para nós, relembrar para nós que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos, que nós precisamos ainda deixar de, na nossa convivência no mundo, deixarmos de ser lúgubres, tristonhos, raivosos, porque a nossa raiva, em regra, ela tem a ver com a nossa atitude para com os outros. No sentido de atitude nossa para com os outros, mas querendo demonstrar uma situação como se nós fôssemos deuses. Quando a coisa não acontece como nós queremos, como nós previmos, nós não achamos que ainda não estamos prontos. Nós passamos a reclamar como se nós tivéssemos o poder de impor à vida uma perfeição que nós não temos. Então, daí as exigências dos espíritos, né, a nível de percepção de um homem no mundo não ficar enclausurado, não se entregar ao misantropismo, ao afastamento da sociedade, ao afastamento das pessoas. Ele vai ter raiva? Vai, mas a raiva já é um reflexo das imperfeições que ele tem. E é impressionante, como dizem aqui alguns ditados, a gente às vezes paga com a língua. A gente fala, reclama, se chateia, depois as dores vêm exatamente para mostrar algo que nós fizemos da mesma maneira. E Deus é tão misericordioso que Ele faz com que a gente enxergue só quando estamos nós e Ele. Ninguém vem brigar, mas vem aquele start na mente da gente. Olha aí, eu briguei por isso, esculhambei aquela pessoa, e olha, eu erro também. E Deus é tão misericordioso que, por vezes, quando nós erramos, Ele ainda, depois de nos mostrar, quando nós entendemos e assumimos uma postura mais humilde, Ele tende a não só apresentar o problema decorrente do nosso erro. A misericórdia faz com que Ele já apresente também uma solução. Mas o mais relevante não era receber um carão ou uma punição
por termos errado. O mais importante era compreender a origem do nosso erro, que está no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nas nossas próprias imperfeições. Então, é interessante isso. Eu disse dessas leituras, aí agora essa semana eu estou lendo um livro chamado Justiça, de um autor, filósofo americano, daquela universidade de Harvard, chamado Sandel. E ele discute muito essa questão dos valores. Ele fala de filósofos como Jeremy Bentham, como o Immanuel Kant. O pessoal acha chato às vezes esses nomes, mas a abordagem que ele faz é interessante, porque esse do utilitarismo, ele discutia que as pessoas ficam sempre negociando, querendo o quê? O melhor para elas, uma cidade da felicidade, só o que é bom, só o que é bom. Veja, o que é bom para elas, atendendo a desejos delas. E nessa perspectiva de procurar uma felicidade pautada só nos nossos desejos, a gente acaba sempre atendendo a desejos desviados, acaba machucando as pessoas, acaba atrapalhando a nossa própria vida. Porque nós deixamos de desconsiderar o valor de um espírito, de um ser humano, a dignidade de uma pessoa, a questão do respeito, do amor, para atender a felicidade pensando apenas na nossa felicidade. E o texto fala bem claramente, quando ele diz aqui lá no final de felicidade, ele diz, ó, não imaginemos, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício, se cortar, se furar, ou se cobrir de cinzas, ficar escondido. Não, ainda uma vez. Sede felizes. Mas é muito diferente da felicidade utilitarista em que a gente só pensa na gente mesmo. Olha como é interessante. Ele diz, sede felizes segundo as necessidades da humanidade. É muito interessante. Nós estamos fazendo as coisas e ainda estamos negociando com Deus. Às vezes a mão esquerda não vê o que a direita faz, no sentido de mostrar às pessoas, mas a gente está fazendo dizendo, não, pai, eu sou assim, eu sou bom. Lá no céu eu vou ter um lugar melhor. Ao invés de ser bom, tendo a bondade como um valor. E nessa discussão desse livro, eu achei interessante quando ele fala de valor, de moral. O outro filósofo, no caso Kant, ele leva uma questão que ele faz um exemplo interessante sobre moral. Ele diz que chega uma criança para comprar uma coisa numa bodega. E o vendedor ela chega com um monte de dinheiro na mão, e ele poderia vender para ela mais caro. Mas ele não vende mais caro porque ele pensa, vai que ela conta para alguém, e isso vai, como diz aqui no Ceará, me queimar por aí. Isso vai me trazer problemas. Aí ele acaba decidindo por vender pelo preço certo. O Kant pergunta, você acha que esse homem agiu conforme o bem, conforme a lei moral? Ele diz, não. Porque ele está pensando numa negociação no interesse próprio dele. Se fosse ele agir conforme uma lei moral, ele diria, não, eu tenho que vender, o preço é esse, eu tenho que vender pelo preço certo, porque é certo. Não porque eu vou ser castigado ou porque eu vou ser punido. Então é interessante perceber a noção do homem no mundo nós não podemos nos afastar dos nossos problemas. Nós não devemos fugir dos nossos problemas. Quando a pressão estiver muito grande, às vezes algumas terapias são importantes. Às vezes uma noite de sono é importante, né? Porque nada como um dia depois do outro e uma noite longa de sono no meio. Às vezes, para algumas pessoas que já têm recomendação médica, trabalhar algum tipo de medicação, mas não se entregar
a se cobrir de cinzas na fuga. Tem que chegar uma hora em que você que precisou em um momento dar um tempo, você tem que lembrar que era só um tempo, era algo transitório. Nós temos que lembrar de voltar para assumir a nossa responsabilidade, para entender que o problema era uma lição que Deus estava nos apresentando. Temos que voltar para resolver. Temos que voltar para pedir desculpas com as pessoas às quais nós somos grosseiros. Temos que voltar para ter uma conduta renovada para com as outras pessoas com as quais nós éramos exatamente incompreensivos. Temos que trabalhar o amor pelo amor e não por uma troca. E aí que eu achei interessante na perspectiva lá do autor. Será que nós, no nosso modo de trabalharmos a caridade, será que nós estamos sendo caridosos e trabalhando o amor de verdade? Ou será que nós ainda estamos negociando com Deus, pensando nos nossos desejos e imperfeições e apenas na nossa própria felicidade, sem aferirmos a felicidade da humanidade? Porque o espírita, ele procura fazer um trabalho individual de renovação para ajudar no coletivo. Então eu achei bem interessante a colocação. Muitos de nós aqui percebem que tem que amadurecer, que ainda estão negociando inclusive com Deus. Então o homem no mundo, tem gente que está fugindo faz tempo de determinados problemas, mas esqueceu que tem que voltar e tentar resolver. Que Deus permitiu as terapêuticas de um temporário afastamento, mas que Ele lhe deu o remédio da compreensão para a cura. Então, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a instrução, ela tem que ser buscada. Ela tem a ver com esforço, ela tem a ver com trabalho constante, de autoconvencimento, de desenvolvimento das atividades, de labuta mesmo, no que nós precisamos. Não com fuga constante. Não se despreza quem precisa, vez por outra, ir para os campos do descanso. Mas lembremos, isso tem que ser passageiro. A assunção de responsabilidade, ela é permanente. E não esqueçamos, como disse Emmanuel, os problemas, tudo passa. O Chico, quando estava passando por aquele problema grande relacionado ao irmão X, né, que era Humberto de Campos, que foi uma situação bem interessante, né? O Chico era vivo e Humberto de Campos era também vivo, encarnado, os dois. E Humberto de Campos era famoso, vivia bem e era um escritor e jornalista. E sai o primeiro livro do Chico, que era psicografia de vários poetas desencarnados, Castro Alves e outros mais. E Humberto de Campos lança uma nota no jornal, meio que ironizando, né, essa obra. Foi quando o Chico começou a ficar conhecido. Ele diz, agora já está difícil a gente, que é escritor, viver das letras. Imagina como é que vai ser agora quando os mortos vêm disputar o mercado da escrita. O que é interessante é que pouco tempo depois o Humberto de Campos desencarna. E ele aparece para o Chico para ser um espírito, um dos primeiros que começam a ditar pelo Chico, por intermédio do médium Chico Xavier. Então ele publicava com o nome irmão, antes de irmão X, Humberto de Campos. Teve um processo, né, quando publicaram as primeiras obras. Inclusive você vai ver aí, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e outras mais. A família entrou com uma ação contra o Chico. O Chico era uma pessoa humilde. Ele chegou a ser servidor público do mais baixo escalão.
na contagem do leite na Fazenda Modelo, que hoje é da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Pedro Leopoldo. Então, quando vê um processo do Rio de Janeiro contra o Chico, você imagina. O Chico estava tão aflito que tem uma passagem que ele estava lá meio que desesperado. E o Emmanuel disse para ele: o que é que está vendo, Chico? Ele disse: mas aí contou a situação e disse: eu sei, Chico. Mas e o que é que vai acontecer? Ele disse: Chico, isso passa. Chico, passa. E isso passa também. Aí o Chico disse: pois você poderia, Emmanuel, ao menos interceder para que, se eu for preso, eu seja preso aqui em Pedro Leopoldo? Ele tem essas tiradas, né? Aí disse que o Emmanuel respondeu para ele assim: Chico, mais ou menos assim. Deus só dá a cada um fardo que ele pode carregar. Pela sua posição aí, você não está vendo que você não aguenta? Ou seja, o homem no mundo, ele passa por lições, mas lições que ele pode suportar. Por isso que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. Ele disse: te acalma, Chico. Porque a angústia e o desespero já são retrato da queda. Tem que ter calma, confia em Deus, ora. E foi tão interessante, dizem os biógrafos, que foi um amigo que era formado, bacharel em Direito, que foi defender o Chico, mas não tinha prática. E, logicamente, ele já ia perder a ação e disse que teve uma cena muito interessante para a gente entender que a gente tem que estar no mundo interagindo, mas não pode perder a fé, porque nós não estamos sós, as coisas acontecem apenas para nos ensinar. Tudo tem alguma coisa para nos ensinar. Nos ensinar a sermos pessoas melhores que vão ter que descobrir o que é ser feliz com a felicidade do outro. E aí ele disse que quando chegou a hora, teve as audiências e depois estava lá o Ministério Público e o juiz para tomar a decisão. E parece que a decisão ia ser desfavorável. Dizem aí alguns biógrafos que o Chico pediu, o Emmanuel estava com ele, ele pediu uma pausa. O Emmanuel, acho que, e o próprio Humberto de Campos, em espírito. Ele disse que ele pediu, perguntaram se ele ainda tinha alguma coisa para dizer nas razões finais, e ele disse que o espírito estava pedindo um papel, 2 papéis e parece que 2 lápis. Interessante que o promotor tinha um parecer que ninguém sabia ainda, que ele ia dizer, e o juiz tinha uma sentença em cima do parecer. Só que o juiz e o promotor eram amigos. Então eles não tinham revelado ainda a decisão, mas ela já existia. Só não tinha sido apresentada. O que foi interessante é que dizem aí os biógrafos que o Chico, nesse desespero, pediu 2 papéis e 2 lápis. Aí disse que o juiz: mas por que 2 lápis? Né? Disse: não, preciso de 2. Diz que ele pegou um lápis numa mão e um lápis numa outra. E muitas vezes que ele estava psicografando, ele estava com os olhos fechados, completamente desligado. Ele fechou os olhos e começou a escrever com as 2 mãos. Depois entregou ao juiz e entregou ao promotor. Diz que quando o juiz olhou, ele entregou ao promotor o parecer do promotor, que ninguém sabia, só o promotor. E entregou ao juiz a sentença. Está aqui. O Espírito mandou ele entregar. Porque eles estavam duvidando, né, que existia isso. Aí ficam aquela celeuma, né? Como é que ele... Será que ele viu? Como é que ele soube? Aí não pode. Como é que ele... Mas diz que fez tal e qual. Aí eles acabaram extinguindo o processo. Diz que não dava para julgar essas questões de espírito. Mas ele ia perder. Às vezes, na última hora, quem não tem um caso aqui para contar disso? Na hora que a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente não perde a fé, e às vezes até quando a gente já perdeu a fé, vem uma luz. Quantas pessoas que estão enfermas, próximas à passagem
desencarnatória que desencarnam, adoecem muito e desencarnam bem doentes. E quantos que a gente sabe aqui no Ceará que diz que a saúde visita antes de desencarnar? Fica bonzinho para passar a mensagem que queria passar. Quantos casos? Quando acontece? Por que acontece? A resposta que nós temos é: quando é necessário. Necessário para quê? Para o aprendizado mútuo. Mas onde é que nós vamos pegar essas lições se nós nos esquivarmos dos problemas? Quantos de nós não estávamos numa boa aqui, às vezes ontem ou qualquer hora do dia, e aparece uma tensão forte, um medo, um problema, uma insegurança que nos abala? E o que fazer? Os bons espíritos recomendam. Por isso, esteja mantendo uma sintonia boa. Procure estar com um livro espírita sempre ali pela mão, ou uma Bíblia, ou algum texto de qualquer religião que possa trazer uma mensagem edificante. Cantar uma música edificante. Entrar em prece. Mas não deixar a tristeza se abater. Ou lhe abater. Não desistir. E quando você vai lendo e se instruindo e entendendo e repensando o que é valor, o que é moral, qual é a sua conduta, começa a enxergar o tanto de coisas que nós temos que tirar. Perguntaram uma vez a um escultor clássico, neoclássico, melhor falando, como era que ele fazia esculturas tão bonitas na pedra. Ele diz: é porque eu não vejo uma pedra. Eu vejo já a coisa e eu vou só tirando as sobras. Dizem os bons espíritos que Jesus não vê as nossas imperfeições, ele vê amor. Ele vai sugerindo em cima, mas nós é que temos que tirar as sobras. Mas tem que estar no mundo. Tem que pensar em felicidade, mas uma felicidade que não é só a sua. Tem que entender as nossas próprias limitações. E pode ver que o texto é todo repleto disso. De novo, ó. Sede felizes segundo as necessidades humanas, mas que em vossa felicidade, ó, não entre jamais nem um pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Aprender um tipo de amor que respeita o outro, que tenta não machucar, que se machuca, procura compreender, procura se desculpar, procura retomar o caminho. Sempre é tempo de mudar, é o que diz André Luiz. Por mais que eu não possa voltar atrás para escrever o passado, eu posso começar agora e escrever um novo futuro. E muitos dos que agradeceram em cartas ao Kardec pelo Livro dos Espíritos, agradeceram porque iam cometer o suicídio e não cometeram. Porque tem muita gente que está desolado na vida. Tem muita gente que acha que não se instrui adequadamente ou não tem fé adequadamente, e não procura se instruir para ampliar a fé, para compreender melhor, que acha que tem problemas que são insolvíveis, por exemplo, como quando fala que alguém partiu, que não vai ver mais. E o Espiritismo veio para dizer isso: o Espírito é imortal. Nós encarnamos e reencarnamos para aprender, para crescermos juntos, mas tem uma hora que a gente tem que passar. Nós não devemos prender nada, as coisas têm que fluir. Como disse o Cristo: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Vírgula. A questão está na vírgula. Mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Emmanuel chega a dizer que ser feliz é servir a Deus. Mas quanto tempo nós levamos
para entender o que é obediência? Quanto tempo nós levamos para entender o que é liberdade? Esse livro que eu falei, recomendo. Não é um livro de espiritismo, é de filosofia, chamado Justiça. Ele diz, olha, ser livre é escolher o que eu quero. O outro vai e diz assim, será? Porque se você diz que quer comer, só vai ser feliz se comer hoje uma picanha bem gordo, né? Ele diz, será que você aí está livre? Ou você está sendo escravo do seu estômago? Diz, não, só vou ser feliz se eu comprar uma casa. Diz, será que aí você está sendo mesmo feliz? Livre? Para escolher? Porque a questão de nós obedecermos ou não é discutirmos a nossa liberdade. E tudo que nós falamos é de liberdade, que somos independentes. Minha avó dizia que era a dona do quero e posso. Mas até que ponto a gente para refletir se realmente nós somos livres ou a maior parte das nossas escolhas e atitudes não são o quê? Uma prisão que nós temos à matéria. Quando a gente começa a entender que esses desejos nos levam para abismos, e o pior abismo é o da angústia, da tristeza, da depressão, do vazio, a gente começa a descobrir que era melhor ter um norte e que era melhor pensar num tipo de felicidade que considerava os outros. E esse tipo de felicidade que considera os outros, por exemplo, está contido no Evangelho, está contido nos ensinamentos de Jesus, que amou e ama independentemente da compreensão do outro. Então quem ama, ama. Olha aí as questões. Amar como um valor. Eu te amo porque se eu te amar você vai me amar. Não, eu amo você. Lembro muito do Viktor Frankl, naquele livro Em Busca de Sentido. Ele dizendo que ele foi preso na época do nazismo, ele era um médico, ficou lá sem nada, a mulher, o filho, os pais, todo mundo foi preso e separado. Ele disse assim, eu descobri que um sentido da vida não é dor e prazer. As pessoas usam a razão para achar um sentido. Porque quem vive dizendo que é livre, se movimentando só para evitar a dor e buscar prazer, na verdade é escravo da matéria. E ele disse, por exemplo, eu consegui cavar um buraco, um túnel, sozinho, num frio de menos 20 graus Celsius, com um sapato menor do que o meu pé e o pé todo ferido. E consegui cavar aquilo, inspirado em que ele disse, eu lembrava da minha esposa, Viktor Frankl. A gente tem uma coisa de autossabotagem, ficava vindo na cabeça dele, não pense nela não que ela pode estar morta. Aí ele disse que vinha esse pensamento, vinha um outro, ele começou a lembrar de situações com ela. Ele disse que não lembrava de questões sexuais, ele lembrava mais de pontos simples, às vezes no amanhecer, que ele acordava, ela estava ali, no momento que eles iam tomar um café, algum sorriso, ele lembrava dessas imagens, e aquilo era tão presente nele, que quando ele via, ele estava trabalhando, era como se o corpo dele estivesse trabalhando e o espírito estivesse no sentido que ele achou. E aí ele respondeu a ele mesmo, a esse eu dele que sabotava ou queria sabotá-lo, dizendo que ele não pensasse porque ela podia estar morta. Ele disse, para mim, ela é viva. E na verdade ela estava morta. Ele não sabia ainda, depois ele descobriu. Mas ele disse, eu descobri, que ele escreveu o livro depois que saiu do campo de concentração. Ele disse, eu descobri que o amor realmente é um valor. E que ele é eterno. E que não precisa a pessoa estar encarnada para a gente amar. E nem para esse amor nos dar força. Ele só usa a expressão encarnada. Mas é um livro interessante, viu?
Muito interessante, uma das coisas que eu achei mais interessantes é que teve uma sessão espírita dentro do campo de concentração. Pasmem, né? Ele conta essa situação. E ele não é espírita. Ele participou de uma sessão lá como era. Então ele diz, olha, o amor. A gente tem que vencer a barreira do amor físico. Quem ama, ama. Fazer a caridade é importante. Mas a gente tem que começar a trabalhar na nossa mente que temos que fazer a caridade não porque vai ser bom para nós, não porque vamos ganhar bônus hora quando nós formos para a colônia espiritual, não porque vamos atrair a atenção dos bons espíritos para nos ajudar. Nós temos que avançar. Nós temos que avançar. Descobrirmos o caminho correto. Cada um tem a sua resposta, tem o seu caminho. Mas acredito que todos os caminhos vão convergir para o bem, para o amor. Agora, como é que você vai? Com certeza, se nós nos consultarmos, bem pensarmos, nos esclarecermos, nós vamos descobrir o caminho. E aí ele continua aqui, ó. A perfeição moral consiste na maceração do corpo? Uma das perguntas. Não. Porque dizer que vai deixar de fazer algo porque você está se machucando, só coisa boa, não fui para tal canto porque eu estou doente. O ideal era, não fui porque isso não me pertence, porque isso não me faz bem. Outro trecho ele diz, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Piedade por quê? Porque nós temos que ter piedade conosco e com os outros, no sentido de não ficarmos julgando o outro. Entendemos que todo mundo passa por problemas. E imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Quando a gente começar a entender, e quando a gente começa a entender melhor isso, até falei dessa situação, um desses livros aí do Emmanuel, ele fala dessa questão, que a gente, na vida material, tem gente que só fala em se aposentar. Tem gente que só fala em parar, tem gente que só fala, tô cansado. A cantiga do Peru, né? Tô fraco. E os espíritos falam muito isso. O nosso papel não é parar. Toda vez que a gente para, pode ver, você abre a porta para a angústia e para o retrocesso físico. Parou de pensar, Alzheimer, por exemplo. Parou de se movimentar, atrofiamento dos órgãos. E nós vemos pessoas que se responsabilizam pelas suas próprias vidas e eles vão mantendo o ritmo, condicionamento. Tem que manter um condicionamento. E o condicionamento corpo, alma, com a reflexão sobre a evolução do espírito. Então, no condicionamento, quem é que já está pronto? Ninguém. Nesse mundo é um mundo de espíritos imperfeitos. Achar que está pronto, achar que está no lugar mais alto pode levar você à inação, a não querer mais continuar. Quem acha que já leu tudo, é lógico que não tem condição. Quem acha que já sabe de tudo, quem acha que se contabiliza a evolução espiritual por tempo que trabalha em casa espírita, isso não existe. O homem no mundo é todo dia testado e progride. Aí ele continua: elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais. Ou seja, ao invés de ficar só pedindo ajuda aos bons espíritos nos problemas do mundo, é melhor entrar na sintonia deles, arregaçar as mangas e trabalhar. Na hora que aparecer um problema, começar logo o trabalho para tentar resolver, é melhor do que se angustiar, melhor do que se desesperar. De que serve isso?
elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações. Então, olha, quer ajuda, está com um problema? Arregace as mãos, assuma a responsabilidade e você vá plantar a semente de um futuro diferente. Porque nele dá frutos de caridade e de justiça. Não creiais que em vos exortando sem cessar a prece e evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade. Os Espíritos estão dizendo, não te preocupa, nós não estamos sós, vocês não estão sós. Vocês podem orar que nós vamos atender, mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que fazer a parte de vocês. Nós queremos dizer para vocês que o que acontece, que nós chamamos de problema, só acontece porque foi necessário, não aprendemos com conselhos, não aprendemos com instrução, não quisemos fazer a nossa parte. Eles dizem, eu venho a te ajudar, porque nós temos piedade. Deus é misericordioso. O nosso trabalho é ajudar. Agora, eu não posso ajudar quem não quer ajuda, porque quem quer ajuda não é só pedir ajuda. Ele tem que se dispor a melhorar. Quem quer sair das drogas, da depressão, do egoísmo, egocentrismo, de uma paixão possessiva, primeiro tem que entender que aquilo ali não é algo positivo. E na hora que ele entender que aquilo não é positivo, ele vai ter que começar a querer escolher o como sair. Na hora que ele observar o caminho, vai achar que o caminho é longo, que é difícil. Aí é a hora de orar, porque os bons espíritos vêm lhe auxiliar depois que a nossa escolha já tiver sido tomada. Mas sem escolha, sem opção de trabalho, sem assumir a responsabilidade, aí vem as questões. Pode ser que a gente não precisasse, poderia ser que nós não precisássemos, de reencarnações sucessivas. Mas por que elas existem? Porque nós somos tão embrutecidos que nós não aprendemos por vezes em uma reencarnação. É tão interessante, nós já falamos isso várias vezes. Tem gente que passa, por exemplo, sempre é assaltado. Tem gente que nunca foi assaltado e tem gente que é sempre assaltado, não tem? Tem gente que nunca passou por uma desilusão amorosa forte em termos de relacionamento. Às vezes tem um primeiro relacionamento que deu certo a vida toda, não é isso? E tem gente que é assim, relacionamento de 2 em 2 meses, 2 em 2 anos, de ano em ano. E ele se pergunta, o quê? Meu Deus, né? Eu quero um bom homem, ó, ou uma boa mulher. E os bons espíritos vão perguntar assim, você tem que se tornar um bom homem ou uma boa mulher para que o que você quer aconteça. Como é que eu planto a semente? Me transformando, ó, usando o livre-arbítrio e as minhas atitudes e a minha responsabilidade para a transformação. É impressionante quando a gente vem para o atendimento espiritual, quantas pessoas reclamam de problemas afetivos. Mas quando você vai conhecendo a pessoa, você vai ver que ela está reclamando de um, mas ela já teve, ó, vários problemas praticamente iguais, só mudam as pessoas. E ela ainda não consegue, ou ele ainda não consegue, enxergar que o problema não está no outro. O problema está neles. Porque depois que a paixão vai embora, vem a razão, vem o ego. E é nesses momentos em que as pessoas às vezes não querem abrir mão delas. Quantas pessoas que têm esses problemas que quando você vai falar na convivência no mundo, não dizem, eu sou assim. Um espírita não fala isso. Um espírita trabalhado, ele vai dizer o quê? Eu estou assim. Por quê? Porque a vida é de permanente mudança para melhor.
É impressionante. Mas quando você vai atender, vai bater na mesma tecla. Vai bater na mesma tecla. Quando começa o atendimento, ela fala do último. Pode puxar que tem histórico. Aí quando você vai olhar, não é só ali não. É por isso que muita gente às vezes começa um trabalho e melhora a vida inteira. Tem igrejas que a pessoa vai dar um depoimento e tem gente que diz que é mentira, mas não pode ser mentira. Quando a pessoa se transforma, o mundo ao redor dela também se transforma. Quando você vai ver uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, pode esperar. É super apaixonante e intenso no começo, seja com o trabalho espiritual, seja na escola, seja no emprego, seja no amor afetivo. Passada a paixão, arrefece, não tem nenhuma escolha, é guiado ou guiada pelos instintos materiais. Aí começa a ver que não dá certo. Tudo que era 100 vira 0. Aí você pode abrir. Tiver a ver com relacionamento, vai olhar os relacionamentos afetivos, muitas dificuldades e tempos curtos. Vai olhar, abre a carteira de trabalho, os vínculos também são curtos. Vai olhar dentro de casa, é um dia intrigado com o irmão, outro dia, quando melhora com um, se entrega com o outro, depois se entrega com o filho. Tem gente que eu já vi um colega dizer assim, rapaz, eu tenho que ter alguém para me intrigar. Ele chegou a falar literalmente isso. Ele estava com bem 10 anos que não andava em determinado lugar, voltou, aí disse, agora você está bem, né? Isso aí, agora eu tenho que arrumar outra pessoa para me intrigar, porque eu só sei viver assim, tem que ter alguma intriga. Então, os bons espíritos estão dizendo, conviva, se você sente uma necessidade afetiva, se relacione. Agora, não procure no outro o que você não consegue construir dentro de você. Não fujamos às nossas responsabilidades. Por mais difícil, fazer exercício é difícil, fisicamente falando. E exercícios afetivos é que são difíceis mesmo. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Mas todo dia é uma oportunidade. O que os bons espíritos estão relembrando aqui no Evangelho é só isso. Não procuremos o erro do outro. Encontremos o erro em nós mesmos, assumamos a responsabilidade, não nos preocupemos, o caminho para a mudança vai aparecer. Vamos pedir ajuda aos bons espíritos, mesmo que nós não peçamos, só em entrarmos na boa sintonia, eles já vão nos ajudar, mas a gente tem que ter coragem para trabalhar e manter. Enquanto a gente não descobrir isso, fica difícil. Fica difícil. Daí a importância de nós valorizarmos o agora para o trabalho, para a felicidade pensando no bem dos outros. Porque não tem remorso. Remorso de quê? Trabalho, atitude. Mas não dá só para pedir. Os bons espíritos são muito claros. Não se preocupe, se você mudou a sintonia, nós vamos estar com você. Agora, não tenha dúvida. Não basta só pedir. Nós não vamos dar o peixe. Nós vamos ensinar você a pescar. Mas você tem que querer. Então, eis aí mais uma reflexão para nós acerca do homem no mundo. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver
houver desespero, que eu leve a esperança.